Santos em Imagens, episódio Santa Luzia e seu culto através do tempo. Nos 2 vídeos anteriores sobre Santa Luzia, nós aprendemos mais sobre os seus atributos ligados à cura dos olhos e à forma de sua morte, e sobre o relato da vida e do martírio de Luzia conforme as narrativas medievais. Mas você sabe onde e quando começou o seu culto? De acordo com a tradição hagiográfica, Luzia teria nascido e vivido na região de Siracusa, na Sicília, e teria morrido no início do século IV. O mapa que vemos na imagem data de 1619, mas é importante destacar que, na época em que Luzia morreu, a Sicília fazia parte do Império Romano. Segundo a historiografia, em 303, quando 25% da população do Império Romano já era cristã, o imperador Diocleciano realizou uma última grande perseguição aos cristãos. Na fotografia, vemos um busto do imperador romano que se encontra no Palácio de Diocleciano, na Croácia. Assim, é possível pensar em Luzia como uma das últimas mártires de uma perseguição aos cristãos institucionalizada em Roma. Menos de 10 anos depois, em 313, Constantino assinou o Edito de Milão, que permitiu a profissão da fé cristã. Na fotografia, vemos um relevo em bronze que simboliza o documento e seu autor, feito pelo artista Arrigo Minervi em 1948 para compor a porta da Catedral de Milão. Segundo os responsáveis atuais pela Basílica de Santa Lucia al Sepolcro, em Siracusa, logo após a decretação do fim da perseguição aos cristãos, os habitantes da localidade construíram uma igreja em homenagem a Luzia, que se perdeu entre terremotos e a ocupação muçulmana da região. A igreja foi reconstruída no período normando, por volta do século XI, e passou por diversas alterações arquitetônicas até o século XVII, quando os franciscanos se estabeleceram na igreja. A versão mais antiga do texto que trata da vida e da morte de Luzia foi redigida em grego, provavelmente na Sicília, ainda no século V, ou seja, o século seguinte à sua morte. Na fotografia, vemos a epígrafe com o texto, descoberta na catacumba de San Giovanni, em Siracusa. O culto a Luzia difundiu-se ao longo da Idade Média e novas versões da hagiografia foram sendo redigidas. Na imagem, vemos manuscritos com capitulares e marginalia com representações suas. Na segunda metade do século XIII, o frade dominicano Jacopo de Varazzi incluiu os relatos de sua vida e martírio na obra Legenda Áurea, uma coletânea de vidas de santos antigos e contemporâneos ao autor. A imagem que vemos é da página onde inicia o relato sobre Luzia em uma cópia da Legenda Áurea do século XV. Após percorrer toda a Idade Média e se difundir pela Europa, o culto a Luzia veio, junto com a colonização portuguesa, para a cidade do Rio de Janeiro. Aqui, um templo dedicado à santa foi erguido ainda no primeiro século de existência da cidade. A igreja atual dedicada a Luzia é um ponto turístico localizado bem no centro da cidade, em meio a diversos outros locais de grande significado histórico. Um dos principais interesses na igreja de Santa Luzia refere-se ao fato de ela ser um marco das transformações urbanas ocorridas no Rio de Janeiro, como o primeiro aterro na região central da cidade, realizado na esteira do desmonte do Morro do Castelo, na década de 1920. E então, gostou de conhecer a trajetória do culto a Santa Luzia e de sua relação com a cidade do Rio de Janeiro? Obrigada por assistir a esse episódio da série Santos em Imagens. Deixe seus comentários e siga as redes do Programa de Estudos Medievais da UFRJ.